9 Tirania de Aço capítulo 413. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengar estava nos corredores do Reichstag. Ao seu redor estavam todos os líderes políticos e econômicos proeminentes do Reino da Áustria. Depois que o Duque Otto von Graz pediu abertamente uma convenção constitucional para alterar a atual Constituição da Áustria, a nação estava em alvoroço. Como ousa o Duque sogro do rei questionar a autoridade da coroa em prol da alta nobreza? No entanto, quando Berengário respondeu de maneira cordial e acolhedora, o povo naturalmente acalmou sua ira. Berengar deu um passo adiante e convocou todos os titãs da indústria, todos os representantes políticos, todos os nobres de posição significativa, para se reunirem no Reichstag com um único propósito: reformular a Constituição de uma forma que funcionasse para todas as pessoas. Atualmente, Berengário estava se dirigindo ao grande encontro com algumas de suas propostas de mudanças para a atual Constituição. Depois de muitas brigas da nobreza e da população comum, o legislativo bicameral baseado nos Estados Unidos de sua vida anterior foi completamente descartado. O jovem rei da Áustria começou a relatar as mudanças neste sistema, que se tornou universalmente aceito após vários dias de debate quase constante por parte dos participantes desta convenção constitucional. É meu entendimento que chegamos a algum tipo de acordo sobre este assunto, então permita-me reiterar para fins oficiais. No que diz respeito ao poder legislativo, haverá duas câmaras do parlamento. Um eleitorado composto por homens comuns educados e de bom caráter moral pode eleger até um membro do parlamento para cada 25.000 cidadãos que residam dentro dos limites do Reino da Áustria. A cada 4 anos haverá eleição para eleger um membro do parlamento para preencher esses cargos. Nenhum representante poderá concorrer ao cargo mais de 2 vezes. O representante deve ter pelo menos 30 anos de idade e passar por uma verificação de antecedentes, bem como por uma prova escrita supervisionada pela própria coroa real. Seu dever, caso sejam eleitos, será cumprido com o princípio de servir a coroa austríaca em benefício do povo. Um membro do parlamento terá o direito de redigir projetos de lei a serem examinados pelo rei da Áustria, o que exigirá pelo menos 2/3 da maioria para ser aprovado. Eles também terão o poder de impugnar funcionários do governo sob a condição de maioria de 2/3. No caso de um impeachment de um membro da nobreza, o julgamento será entregue à Câmara dos Lordes para tratar. Há alguma objeção a esses termos? Berengar olhou ao redor do Reichstag para os homens reunidos para ver se alguém levantava a mão ou a voz em protesto contra esses termos. Como ele havia anunciado anteriormente, tornou-se universalmente aceito neste ponto e, portanto, nenhuma pessoa apresentou uma reclamação em relação a esta parte da Constituição. Ao ver que não havia vozes dissidentes, Berengário pigarreou antes de passar para a próxima sessão do Poder Legislativo. Passando para a Câmara dos Lordes. Haverá 5 membros da Câmara dos Lordes para cada ducado dentro de nosso grande reino. Esses nobres serão eleitos por maioria simples do pareato de seus respectivos ducados e terão mandato de 4 anos, com limite de 2 mandatos. Os requisitos para se tornar um candidato a um cargo na Câmara dos Lordes são os seguintes. O nobre em questão deve ter pelo menos 30 anos de idade, cidadão austríaco há pelo menos 5 anos sem dupla cidadania, passar por uma verificação intensiva de antecedentes, bem como por um teste escrito supervisionado pela própria coroa austríaca. Se o ducado em questão não conseguir preencher seus assentos na Câmara dos Lordes, a coroa austríaca escolherá os demais representantes em seu nome. O rei da Áustria também poderá selecionar um total de 5 lordes que representarão seus interesses na Câmara dos Lordes. Com o bem maior da coroa austríaca em mente, os membros da Câmara dos Lordes terão o poder de redigir e editar legislatura para revisão do rei, autoridade para remover funcionários do governo de uma posição de poder com um julgamento justo, bem como a capacidade de sugerir membros em potencial para a corte do rei. Depois de revisar os termos que a Convenção Constitucional havia acordado anteriormente,
Berengário mais uma vez olhou para ver se havia alguma opinião divergente. Mais uma vez, nenhum único homem presente levantou uma voz de objeção aos termos propostos. Tendo obtido o consentimento dos vários membros da sociedade presentes, Berengário começou a se dirigir ao poder executivo do governo. No que diz respeito ao poder executivo, reter um consenso previamente acordado ao longo de nossas deliberações. O rei da Áustria será o chefe do governo. Ele presidirá a Câmara dos Comuns e dos Lordes, onde terá o poder de assinar projetos de lei, declarar guerra e supervisionar tratados. A coroa da Áustria receberá o título de Reichsmarschall, onde é o comandante em chefe de fato das forças armadas da Áustria. O rei também manterá o poder de emitir éditos reais. Se o monarca reinante considerar a necessidade de aprovar pessoalmente a legislação por qualquer motivo, ele pode emitir um edito real para fazê-lo. Esta lei permanecerá em vigor até que seu sucessor seja escolhido, onde o novo rei terá o poder de renovar esses editos reais ou rescindi-los. No que diz respeito às leis de sucessão, o rei terá a capacidade de nomear um sucessor de sua escolha em sua dinastia. Este sucessor será determinado por mérito e não por ordem de nascimento. Apenas o mais competente de sua descendência masculina será escolhido para herdar a coroa. Se não houver descendência masculina do rei, então o mais qualificado de seus irmãos ou sobrinhos será escolhido para sucedê-lo. A coroa da Áustria não pode ser passada para ninguém fora da dinastia von Kufstein. Como tal, apenas homens alemães de sangue puro serão capazes de suceder o monarca reinante. Quanto aos membros femininos da dinastia von Kufstein, todos os casamentos pertencentes a essas mulheres devem ser de natureza matrilinear. Se, por qualquer motivo, o rei falecer sem selecionar um herdeiro, a corte real votará nos membros masculinos da dinastia von Kufstein para a sucessão. Uma maioria simples escolherá o resultado. Se, por qualquer motivo, surgir a necessidade de remover o rei do cargo, isso pode ser feito desde que uma decisão unânime seja alcançada pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes. O rei não poderá editar a Constituição austríaca a menos que uma maioria de 3/4 na Câmara dos Comuns e na Câmara dos Lordes decida o contrário. Tendo falado sobre os assuntos pertencentes ao rei da Áustria, Berengário olhou para a multidão. Foram necessários vários dias de amargo debate para chegar a esse resultado. Ainda assim, em última análise, as pessoas acenaram com a cabeça em resposta aos termos apresentados. Tendo visto isso, Berengário imediatamente começou a abordar o papel da Corte Real. O Tribunal Real atuará como conselheira pessoal do rei reinante, bem como os chefes dos vários departamentos federais. Eles aconselharão o rei como especialistas em seus respectivos campos e assuntos de controle pertencentes ao seu departamento. Os membros do Royal Court Tribunal terão o poder de redigir um projeto de lei que será submetido à revisão da Câmara dos Lordes. Quanto à seleção dos membros da Corte Real, eles podem ser escolhidos diretamente pelo monarca reinante ou sugeridos pela Câmara dos Lordes. Os requisitos mínimos para ser selecionado como membro da Corte Real são os seguintes. Eles devem ter no mínimo 35 anos de idade e ser cidadãos da Áustria há pelo menos 10 anos sem dupla cidadania. Eles devem passar por um exame escrito supervisionado pela coroa austríaca, passar por uma extensa verificação de antecedentes e ter ocupado anteriormente um cargo como funcionário do governo. Depois de dizer isso, Berengário olhou para a multidão, que mais uma vez acenou com a cabeça. A essa altura, isso era apenas uma formalidade para garantir que tudo o que haviam debatido nos últimos dias ainda estivesse de acordo. Felizmente para ele, ninguém discordou dos papéis do governo mencionados anteriormente. Foi pensando nisso que ingressou no Poder Judiciário. O Poder Judicial do Reino da Áustria será investido em uma Corte Suprema e nas Cortes inferiores que o Parlamento possa de tempos em tempos ordenar e estabelecer. Os juízes, tanto das Cortes Supremas quanto das inferiores, exercerão seus cargos durante bom comportamento, e deverão, em momentos determinados, receber por seus serviços, uma remuneração, que não será diminuída durante sua permanência no cargo. O julgamento de todos os crimes, exceto nos processos de impeachment,
será por júri, e tal julgamento será realizado no ducado onde os referidos crimes foram cometidos. Mas quando não cometido dentro de qualquer ducado, o julgamento será no local ou locais que o parlamento possa determinar por lei. Berengar admitiu para si mesmo que a parte judicial de seu governo foi copiada quase palavra por palavra da Constituição dos Estados Unidos de sua vida anterior. Ele não queria nada com a condenação de criminosos, a menos que estivesse relacionado a assuntos como traição, crimes de guerra, etc. Depois de passar por esta parte final e ver o acordo unânime dos membros da sociedade reunidos no Reichstag, Berengar respirou fundo. Agora que havia estabelecido os 3 ramos do governo, ele precisava discutir outras emendas essenciais à Constituição, como os direitos individuais. Tirania de Aço capítulo 404. Tendo estabelecido os 3 ramos do governo dentro da Constituição austríaca, Berengar agora havia passado para os direitos e liberdades individuais que as pessoas em sua sociedade manteriam. Naturalmente, como uma monarquia semiconstitucional, o povo não teria a extensão das liberdades que teve durante a vida passada de Berengário. A emenda primeira da Declaração de Direitos Austríaca é a seguinte: a menos que tais liberdades tenham sido consideradas uma ameaça à segurança nacional, o parlamento não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento de religião ou proibindo seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de expressão, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de solicitar ao governo a reparação de suas queixas. A emenda segunda da Declaração de Direitos Austríaca é a seguinte: a menos que tal ação seja considerada necessária para a segurança nacional, nenhum soldado poderá, em tempo de paz, ser aquartelado em qualquer casa, sem o consentimento do proprietário, nem em tempo de guerra, mas na forma a ser prescrita pela lei. A emenda terceira da Declaração de Direitos Austríaca é a seguinte: a menos que tais liberdades tenham sido consideradas uma ameaça à segurança nacional, o direito do povo à segurança de suas pessoas, casas, papéis e bens, contra buscas e apreensões arbitrárias, não será violado, e nenhum mandado será a questão, mas mediante causa provável, comprovada por juramento ou declaração, e particularmente descrevendo o local a ser revistado e as pessoas ou coisas a serem apreendidas. A emenda quarta da Declaração de Direitos Austríaca é a seguinte: a menos que tais liberdades tenham sido consideradas uma ameaça à segurança nacional, nenhuma pessoa será responsabilizada por um crime capital ou de outra forma infame, a menos que seja apresentada ou indiciada por um grande júri, exceto nos casos decorrentes do forças terrestres ou navais, ou na milícia, quando em serviço efetivo em tempo de guerra é o perigo público. Nem qualquer pessoa estará sujeita pelo mesmo crime a ser 2 vezes colocada em risco de vida ou integridade física, nem será compelido em qualquer processo criminal a ser testemunha contra si mesmo, nem será privado da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal, nem a propriedade privada será tomada para uso público, sem justa indenização. A emenda quinta da Declaração de Direitos Austríaca é a seguinte: a menos que tais liberdades tenham sido consideradas uma ameaça à segurança nacional, em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público, por um júri imparcial do estado e distrito em que o crime tiver sido cometido, cuja comarca deverá ser previamente apurada por lei, devendo ser informado sobre a natureza e causa da denúncia, ser confrontado com as testemunhas contra ele, ter processo compulsório para obtenção de testemunhas a seu favor, e contar com a assistência de advogado para sua defesa. A emenda sexta da Declaração de Direitos Austríaca é a seguinte: a menos que tais liberdades tenham sido consideradas uma ameaça à segurança nacional, fiança excessiva não será exigida, nem multas excessivas impostas, nem punições cruéis e incomuns infligidas. Mais uma vez, Berengar simplesmente copiou vários aspectos da Constituição dos Estados Unidos que julgou necessários. No entanto, para efeitos de estabilidade futura do seu império e para combater a ameaça potencial de ideologias perigosas, Berengar assegurou a isenção desses direitos individuais sob o disfarce da segurança nacional.
Proferidas estas emendas, Berengário procurou saber se algum membro da Convenção Constitucional discordava de algum dos termos apresentados. No entanto, essas coisas já haviam sido amplamente debatidas nos últimos dias e, portanto, nenhuma pessoa rejeitou essas noções. Tendo estabelecido os três poderes do governo e os direitos individuais do povo, havia um artigo final da Constituição que Berengário queria estabelecer. Assim, ele falou em tom autoritário ao se dirigir à convenção. Há uma adição final que eu queria adicionar à nossa Constituição e, portanto, apresentarei agora, onde será aberta ao plenário para decidir se está contida ou não. Todos os homens, com idade entre 18 e 30 anos, devem cumprir um mínimo de 4 anos de serviço ativo nas Forças Armadas da Áustria e outros 4 na reserva. As isenções serão concedidas sob a condição de que alguém seja considerado inapto para o serviço. No entanto, se alguém for de fato considerado inapto para o serviço sem a devida incapacidade, será obrigado a pagar um adicional de 3% do imposto de renda até a idade de 37 anos por um período máximo de 11 anos. Depois de dizer isso, Berengário olhou ao redor para as pessoas reunidas, esperando que algum tipo de debate feroz irrompesse, fazendo com que esta convenção constitucional continuasse por mais alguns dias. No entanto, apenas o silêncio permaneceu. Isso é até que um homem, em particular, se levantou. Este homem era muito respeitado no reino da Áustria como seu general mais destacado. Quando Ricardo se levantou, ele lançou uma saudação romana para seu monarca enquanto gritava um slogan patriótico: pelo rei e pela pátria. Ao ver a resposta fervorosa do homem responsável por muitas das vitórias de seu reino, todos os outros na sala se levantaram e seguiram seus passos. Pelo rei e pela pátria. Berengário olhou para os homens reunidos diante dele com um sentimento de orgulho enquanto retribuía a saudação com uma das suas e com ela a frase que costumava usar em resposta: Salve Vitória! Depois de fazer isso, ele deixou a comoção se acalmar antes de se dirigir aos membros da Convenção Constitucional. Se não houver desacordos, concluirei esta Convenção Constitucional e, por meio desta, ratificaremos este documento como base do nosso governo. Com isso dito, a multidão explodiu em aplausos. Depois de vários dias de debate agonizante, eles finalmente chegaram a um acordo unânime sobre os papéis do governo e as liberdades do povo. Embora este governo possa parecer restritivo para o povo da vida passada de Berengário, foi sem dúvida o mais liberal que já se viu neste mundo medieval. É claro que, no final, sob o disfarce da segurança nacional e do poder dos editos reais, a coroa real da Áustria ainda detinha uma autoridade significativa para fazer o que bem entendesse com o país. Assim, na realidade, o poder de Berengário não se limitava a nenhuma capacidade significativa que o impedisse de instituir as reformas que julgava necessárias à sociedade. O que esta Convenção Constitucional conseguiu criar foi um sentimento de pertença por parte de todos os membros da sociedade, como se todas as classes estivessem representadas na criação desta nova forma de governo, em vez de ser o próprio rei a elaborá-la. Quando Berengário voltou para seu palácio, ele começou a se perguntar se uma verdadeira república liberal se apresentaria neste mundo que ele havia alterado tão drasticamente. Afinal, com o poder avassalador e a superioridade tecnológica do futuro Império Alemão, as outras nações procurariam emular sua monarquia semiconstitucional. Será que era do iluminismo e seus ideais aconteceriam? Quando ele considerou o fato de que sua sociedade um dia seria a inveja do mundo, com princípios baseados nas ideias de coletivismo, militarismo, meritocracia e autarquia. Como as ideias de liberdade e individualismo brotariam quando seu povo percebesse que, sob o reinado de seus monarcas, eles haviam sido elevados a um estado em que o homem comum vivia uma vida melhor do que a dos nobres estrangeiros. Ele pensou nessas questões enquanto abria a porta de seu palácio e entrava. Como ele suspeitava, sua família o esperava, com expressões diferentes.
Linde estava preocupado que ele pudesse ter cedido muito poder de si mesmo na tentativa de apaziguar as massas, enquanto Adele estava feliz por ele estar tomando medidas para garantir os direitos das pessoas comuns. Por outro lado, Honoria simplesmente não se importava com a convenção constitucional, pois não afetaria ela ou seus filhos. Em vez disso, ela estava feliz por seu marido estar em casa para que ela pudesse brincar com ele. Assim ela foi a primeira a se aproximar dele e plantar um beijo em seus lábios enquanto sussurrava em seu ouvido: "Bem-vindo ao lar, papai." Berengário já se acostumara com a expressão íntima com que a jovem princesa se referia a ele e acariciava-lhe os cabelos roxos enquanto a abraçava. Em seguida, suas outras esposas seguiram o exemplo na tentativa de superar uma outra, cada uma beijando-o, antes de se referir a ele por seus apelidos afetuosos. No entanto, no momento seguinte, algo inesperado aconteceu. Henrietta correu e o abraçou antes de dar um beijo em sua bochecha. Depois de fazer isso, ela descansou a cabeça no peito dele antes de dizer as palavras contidas no fundo de seu coração juvenil: "Bem-vindo ao lar, irmão mais velho." Berengar estava confuso. Sua irmã normalmente não se comportava de maneira excessivamente afetuosa como seus amantes. Na verdade, por um tempo, ela tem instigado propositalmente o conflito entre as esposas dele, mas agora, de repente, ela seguiu a maneira como elas o receberam ao voltar para casa. Ele estava apenas agradecido por ela não o beijar na boca, ou então ele teria que ter uma conversa estranha com a garota sobre limites. Por estar embriagado, Berengar esqueceu completamente o que testemunhou durante o tempo em que jogou pôquer com sua irmã. Assim, ele não conseguia pensar racionalmente em por que o comportamento dele era tão esporádico nos últimos meses. No entanto, ele decidiu não insistir nisso e rapidamente acariciou seus cabelos dourados antes de mudar de assunto. "Então, o que é para o jantar?" Embora Berengário pudesse não saber o que se passava na mente de sua irmãzinha, Linde começou a olhar para a jovem com desconfiança. Henrietta roubou sozinho os holofotes ao ganhar a maior parte do afeto de Berengário. O veterano espião mestre começou a considerar que, possivelmente, Henrietta não era o coelhinho que ela sempre pensou nela, mas sim uma raposa astuta. Berengar era um homem racional e lógico. Por causa disso, ele nunca havia considerado a possibilidade de que talvez Henrietta estivesse começando a desenvolver sentimentos por ele. Afinal, ela havia passado toda a vida presa no castelo. Por causa disso, a menina tinha interação limitada com pessoas de fora de sua família, e todas eram meninas de sua escola. Seus dois irmãos eram os únicos homens com quem ela já havia interagido de forma significativa e remotamente próximos de sua idade. Com Lambert morto e Berengar sendo o único homem em sua vida, naturalmente, quando ela entrou na adolescência e começou a puberdade, ela começou a ter algumas ideias tabus. Uma coisa era certa: se Berengário não encontrasse logo um pretendente adequado para sua irmã, ela estava fadada a agir de acordo com suas fantasias incestuosas, algo que só poderia trazer problemas para o jovem monarca. No entanto, ele não sabia de nada disso e, como tal, trouxe sua família para a sala de jantar, onde desfrutaram de uma refeição tranquila. A única pessoa na sala que começou a suspeitar das intenções de Henrietta foi Linde, cujo olhar nunca deixou de ser visto pela jovem. Tirania de Aço capítulo 405. Com a desastrosa derrota que o reino de Aragão e seus exércitos cruzados de apoio sofreram fora da cidade de Granada, o mundo católico praticamente virou de cabeça para baixo da noite para o dia. Adelbran não ficou de braços cruzados e conduziu o seu ao território granadino ocupado para libertá-lo dos opressores católicos. Batalha após batalha, a superioridade de sua artilharia e os soldados individuais sob seu comando massacraram totalmente as forças ibéricas. Ao fazer isso, ele resgatou com sucesso Arnulfo e o restante da guarda real granadã de seus perseguidores. Embora o rei de Aragão tenha fugido com sucesso da visão do massacre e de seu soldado, ele estava longe de ser ileso. Fisicamente ele estava bem, porém, mentalmente, o homem não conseguia superar o medo,
Toda vez que fechava os olhos, ouvia o rugido da artilharia austríaca e as explosões de fogo que resultavam de seus projéteis. Seus homens sendo transformados em nada além de pasta de carne tiveram um efeito particularmente assustador em seu estado mental. Se a Áustria tinha armas tão assustadoras, quando a cruzada chegou, ele sabia que apenas a morte aguardava aqueles que embarcaram em uma aventura tão tola. Apesar disso, ele enviou um aviso ao papado sobre o que havia presenciado no campo de batalha. O Papa Júlio acabara de ler a carta escrita pelo rei Felipe de Aragão. Suas mãos tremiam de raiva quando ele rasgou o documento em pedaços em um ataque de fúria. O rei de Aragão havia pedido ao Papa que reunisse todos os fiéis cristãos e os enviasse para a Península Ibérica. Ele acreditava que não havia maneira concebível para a União Ibérica alcançar a vitória. A própria ideia de que o rei de Aragão sentia que a derrota era inevitável sem enviar incontáveis homens para o moedor de carne trouxe um sentimento avassalador de ir ao vigário de Cristo. Justamente quando os católicos estavam prestes a vencer a secular reconquista, Berengar, o amaldiçoado, havia implantado suas forças em defesa dos invasores mouros. A Áustria bloqueou seu caminho, não importando o plano de poder que o papado procurava alcançar. Maldito seja o inferno, Berengar von Kufstein. Você está sempre um passo à minha frente, não importa onde eu tente atacar. É simplesmente intolerável. Que diabo você é para me atormentar dessa maneira? Se Berengário pudesse ouvir as palavras do Papa agora, estaria sorrindo com um sorriso perverso genuinamente digno do diabo. O maior apoiador militar do papado estava à beira do colapso. Com a perda do norte da Itália e da Suíça, o Sacro Imperador Romano foi isolado do resto de seu império, que atualmente lutava entre si por um título sem sentido. Depois de uma derrota humilhante para o exército austríaco, Balsamo Corsini recusou-se abertamente a ajudar o papado em suas tentativas de conter a ascensão de Berengário ao poder. O homem estava muito assustado até mesmo para arriscar a menor chance de ter o poder do exército austríaco em seus portões mais uma vez. Com a construção em andamento da principal base naval em Malta, Berengar logo teria uma localização privilegiada para atacar qualquer potência no Mediterrâneo. A própria ideia de que a Áustria controlava a terra e os mares de maneira dominadora foi suficiente para fazer o Papa desejar a morte e a condenação de toda a sua população. Júlio estava tão agitado que não conseguia mais pensar direito. Ele de alguma forma teve a brilhante ideia de emitir um decreto para todo o mundo católico em um estado de turbulência mental. Assim, ele colocou uma fachada calma ao sair para sua varanda e anunciar ao povo de Roma a suposta palavra de Deus. Qualquer homem que der a vida em busca da reconquista ultrapassará as profundezas do purgatório e entrará diretamente pelos portões do céu. Matar um infiel é obter um status mais elevado no reino do Senhor. Avante, homens justos da cristandade, e expulse os mouros e seus aliados austríacos da Península Ibérica. Deus queira. Depois de dizer isso, o Papa imediatamente se retirou de sua varanda. Ele voltou ao seu trono papal quando começou a xingar seus inimigos em voz alta, totalmente inconsciente de que os cardeais estavam por perto observando seu comportamento errático. Não me importa quantos homens devem sangrar para alcançá-lo, mas não se engane, Berengar von Kufstein. Seu miserável exército será expulso das terras da Península Ibérica e os católicos alcançarão a vitória sobre sua heresia. Você não substituirá a Igreja como a maior potência do Ocidente. Semanas se passaram desde o anúncio do Papa convocando todos os homens de fé a marchar para a Península Ibérica na tentativa de erradicar os granadinos e seus aliados austríacos. Nesta época, os vários reis da Europa reagiram à mensagem de maneira diferente. Como rei da Hungria, alguns estavam ansiosos para se vingar da Áustria por ressentimentos do passado e, assim, enviaram não apenas um destacamento de seus militares, mas também dezenas de milhares de seus camponeses para o conflito. Outros, como os reis da Inglaterra e da França, estavam ocupados demais com suas disputas mesquinhas para se incomodarem em enviar tropas para a Península Ibérica. Apesar disso,
Muitos de seus camponeses que buscavam a glória na vida após a morte pegaram todas as armas que conseguiram e viajaram voluntariamente para a terra que deveria garantir um lugar no reino dos céus. Afinal, uma eternidade no domínio do Senhor era muito melhor do que a vida de um servo. Até a Polônia-Lituânia foi afetada por este decreto, acreditando que estavam à beira da vitória com a ordem teutônica. A comunidade polaco-lituana enviou 10.000 soldados para a Península Ibérica e outros 20.000 camponeses recrutados. Eles não tinham ideia de que Berengário havia voltado seus olhos para o estado de Garupa, que era o estado teutônico, e as terras que pertenciam à Prússia em sua vida passada. Centenas de milhares de cristãos levaram a cruz na tentativa de recuperar as terras que pertenciam ao Emirado de Granada. Em resposta a isso, Hasan al-Fadl, o sultão de Granada, começou a entrar em pânico enquanto estava na sala de guerra de seu palácio real. Ao seu lado estavam 3 generais notáveis, 2 dos quais eram austríacos. O general Arnulf von der Sey, comandante da coalizão Áustrio-Granada, falou com confiança enquanto tentava assegurar ao jovem sultão que não precisava se preocupar. Sua Majestade, você deve manter a calma. Mesmo que centenas de milhares de forças hostis estejam marchando sobre estas terras, você ainda tem o apoio da primeira divisão. Estou certo de que Sua Majestade o Rei Berengário já está planejando enviar tropas adicionais para Granada enquanto falamos. Adelbrand zombou em resposta a isso antes de comentar por conta própria. Sua Majestade provavelmente liderará o ataque depois de ouvir que um exército tão grande está a caminho. Você sabe como o Rei Berengário é, ele gosta de estar no meio do combate. Duvido que ele perca essa oportunidade de entreter seu sem fim sede de sangue. Ao ouvir que seu aliado provavelmente enviaria mais apoio, Hasan começou a se acalmar um pouco. Para acalmar os nervos, tomou um gole do vinho fortificado que adquirira no comércio com a Áustria. O homem quase engasgou com o líquido quando ouviu as novas especulações de Adelbrand. Sua Majestade pode solicitar ajuda do Império Bizantino, afinal, ele tem laços estreitos com o Imperador, e nosso exército ainda está em processo de ser equipado com as armas mais novas. Talvez ele até traga as forças da Boêmia com ele. Afinal, eles ainda precisam ser verdadeiramente testados em batalha. Adelbrand acenou com a cabeça em concordância. Berengar não formou o exército real da Boêmia para que eles pudessem sentar e defender suas fronteiras. Quanto aos bizantinos, foi um pouco difícil envolvê-los, considerando sua história com as nações muçulmanas. No entanto, se alguém conseguiu convencer o imperador a enviar um exército a Granada para lutar contra os católicos, esse alguém foi Berengário. Quando Hasan ouviu isso, ele imediatamente começou a perguntar quantas tropas viriam em seu apoio. Quantos homens você acha que Berengário vai trazer com ele? Ao ouvir isso, Adelbrand e Arnulf se entreolharam com olhares complicados, como se estivessem tentando descobrir como funcionava a mente de seu liege. Por fim, foi Arnulf quem suspirou antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Sua Majestade não gosta de simplesmente vencer guerras, ele aspira a dominar em todos os conflitos. Não ficaria surpreso se ele trouxesse outra divisão com ele. E quantas tropas ele conseguiu reunir na Boêmia? Então, provavelmente 30.000 soldados adicionais, o que deve ser mais do que suficiente para lidar com o inimigo. Depois de ouvir tal resposta, Hasan se sentiu aliviado e não mais preocupado com seu futuro. Ele tinha visto o nível de destruição que uma única divisão austríaca causou a um exército com o dobro de seu tamanho. Assim, se outro chegasse a Granada, não precisaria mais se preocupar com a guerra. Agora só faltava beber e esperar a tempestade chegar. Tirania de Aço capítulo 406. Berengar estava na procissão fúnebre dentro do cemitério que foi estabelecido para soldados caídos e agentes de campo. Ele tinha uma expressão abatida enquanto olhava para o caixão fechado que continha o cadáver de um de seus mais corajosos agentes de campo. Embora ele tivesse enviado os melhores soldados sob seu comando para libertar o agente de campo capturado conhecido como Jurgenspek, quando eles chegaram,
O homem estava à beira da morte e durou apenas o tempo suficiente para informar a seus camaradas que ele nunca havia revelado qualquer informações aos seus captores. Porque ele morreu a serviço da pátria e resistiu ao seu cruel tormento nas mãos de seus captores até o fim, Berengar organizou um grande funeral para o homem. Vários chefes de Estado, incluindo o rei, o chanceler, o diretor e vice-diretor da inteligência real e o diretor de operações secretas, estavam todos presentes para enviar esse homem para a vida após a morte. Devido ao estado de seu cadáver, foi um funeral de caixão fechado, e no momento Rudolf, chefe da igreja alemã, estava dizendo os últimos direitos de Jurgen, pois seu caixão foi enterrado na terra. Berengário sentiu uma mão agarrar a sua enquanto ouvia as palavras do sacerdote. Ao olhar para cima, ele viu a expressão sombria de sua segunda esposa e diretora de inteligência Linde von Kufstein enquanto ela olhava no olho bom de Berengar. Para esta ocasião especial, Linde usava um uniforme que exibia com orgulho seu status de diretora da inteligência real. Era um uniforme Stengral colorido no estilo que se pode ver em uso pela Stasi da Alemanha Oriental durante a vida passada de Berengar. A principal diferença era que o colarinho era virado para baixo no estilo usado pela Wehrmacht, e todo o simbolismo comunista foi substituído pelos símbolos imperiais do Reino da Áustria de Berengar. Berengar sentiu que sua esposa era muito atraente em seu uniforme, e se não fosse pelo fato de que eles estavam em um funeral, ele a teria pregado no chão e a devastado ali mesmo. No entanto, agora não era o momento para tais coisas e, assim, quando Rudolf encerrou seu discurso, Berengário soltou a mão de sua esposa e se aproximou do pódio onde começou a se dirigir aos que estavam reunidos. Meus amigos austríacos, estamos reunidos aqui hoje para lamentar a perda de um grande homem, que deu sua vida ao serviço de seu rei e pátria. Não posso entrar em detalhes exatos das operações que Jurgen Speck conduziu que resultaram em sua morte prematura, mas saiba que seus esforços não foram em vão. Jurgen era um homem que eu não conhecia pessoalmente, pois tenho pouco contato com o departamento de inteligência, além das comunicações regulares com seu diretor. No entanto, pelo que os soldados enviados para resgatar o homem me disseram, ele era um homem de grande convicção. Eu sei que ele deixou uma viúva e 2 filhos pequenos, e não se engane com seu sacrifício a este reino, sua família será cuidada às custas da coroa. Depois de dizer isso, um homem ficou diante de Berengar com uma pequena caixa de madeira, onde Berengar agarrou antes de se aproximar da viúva de Jurgen. Ela lutou para conter as lágrimas enquanto observava seu amado marido ser enterrado no chão. Depois de ficar bem na frente dela, Berengar colocou a mão em seu ombro para confortá-la e expressou sua solidariedade. Sinto muito por sua perda, pela bravura conspícua, heroísmo extraordinário e coragem de seu marido diante de um risco significativo e conhecido acima e além do chamado do dever. Por meio deste, concedo a ele a maior honra que um homem de sua posição pode alcançar, a Cruz de Inteligência Nacional. Berengar abriu a pequena caixa de madeira para revelar uma cruz patada de ouro maciço. Esta cruz tinha uma coroa em torno de seu centro com um recheio de esmalte preto. Dentro desse recheio havia uma águia austríaca de 2 cabeças dourada. A fita presa à medalha refletia o padrão da Cruz de Inteligência Nacional dos Estados Unidos de sua vida passada, com a diferença de que as cores eram preto, branco e dourado. Berengar entregou este prêmio à viúva de Jurgen e abraçou em um abraço platônico enquanto ela chorava em seu ombro. Não era todos os dias que Berengário tinha de cumprir responsabilidades tão deprimentes. Como tal, manteve uma fachada estoica perante o ambiente sombrio, comportando-se com a dignidade que monarca deve ter para com seu povo. Terminado o cortejo fúnebre, Berengário voltou ao palácio, onde se trancou no escritório e começou a beber de uma garrafa de uísque que guardava na escrivaninha para ocasiões especiais. Sem se importar com a possibilidade de intoxicação, Berengar encheu seu cálice de crânio até as bordas com o líquido âmbar antes de beber lentamente, refletindo sobre o custo de suas ambições. Linde não voltou com Berengário. Ela era necessária na sede da inteligência real para supervisionar alguns assuntos críticos sobre o status da Horda Dourada. Felizmente para eles,
A equipe conseguiu recuperar o equipamento e o corpo de Jorge antes que seus captores pudessem identificá-lo como um agente da coroa austríaca. De fato, após a destruição da força que perseguia Andrés e sua equipe nas mãos do Exército Real da Boêmia, a Horda Dourada desconsiderou totalmente a perda do clã anterior. Com sua morte, e a do homem com maior probabilidade de sucedê-lo, a Horda Dourada estava em estado de turbulência, enquanto os vários senhores da guerra entre suas fileiras lutavam pelo controle. Eles passaram de violência pelo território teutônico para matar uns aos outros em perseguição de poder. Assim, Berengário não exagerou quando disse que as ações de Jorge não foram em vão. No entanto, Berengário tinha uma nova dor de cabeça a ver, enquanto seus agentes continuaram a dificultar a coalizão oriental. O Papa fez algo incrivelmente tolo e voltou o poder de seus representantes para a frente ibérica. Desesperado por uma vitória contra a Áustria antes que pudesse reunir suas forças para marchar sobre seu reino, o homem implorou às centenas de milhares de homens que saíssem e morressem na Península Ibérica. Uma única divisão de soldados austríacos pode ser equipada com as armas mais modernas disponíveis. Ainda assim, eles não foram suficientes para lutar sozinhos contra centenas de milhares de inimigos. Assim, Berengar teria que adiar seu plano de anexar o Estado teutônico e liderar pessoalmente a segunda divisão em Granada. Afinal, uma guerra desse calibre era algo que Berengar era obrigado a participar. O jovem rei da Áustria tomou outro gole de uísque enquanto pensava nisso. Embora o recrutamento tenha sido introduzido na Constituição da Áustria e estivesse atualmente em implementação, levaria meses até que qualquer uma das centenas de milhares de jovens enviados para as forças armadas fosse adequadamente treinada e equipada para a guerra. Assim, ele só podia contar com seu atual exército de 100.000 homens e a força incipiente que havia estabelecido na Boêmia, de aproximadamente 15.000. Claro, Berengário não planejava enviar todos os seus soldados para a Península Ibérica e deixar a pátria defendida apenas pelas guarnições. Assim, ele planejou despachar a segunda divisão, ao lado dos 15.000 boêmios, para um total de 40.000 homens adicionais para entrar na Reconquista. Quando combinado com a primeira divisão e os cerca de 10.000 granadinos que permaneceram em suas forças armadas, ele teria cerca de 75.000 homens em campo. Apesar disso, eles seriam superados em número por seus inimigos. Assim, Berengário ficou com uma opção: invocar a aliança que havia feito com o Império Bizantino e pedir sua ajuda. Com isso em mente, ele tomou outro gole de uísque antes de redigir uma carta formal ao imperador de Bizâncio solicitando assistência militar na Península Ibérica. Quando Berengário terminou tudo isso, já passava da meia-noite e ele estava exausto e fortemente embriagado. Assim, quando ele deixou seu escritório e entrou no corredor procurando por seus aposentos, ele se deparou com uma jovem que ele acreditava ser sua esposa, Adela. Afinal, ela parecia terrivelmente parecida e não era fácil distinguir suas feições na escuridão. Esta garota tinha seu cabelo loiro dourado amarrado em rabo de cavalo e usava uma camisola branca com babados enquanto olhava para o rei da Áustria com uma expressão envergonhada. Berengar instantaneamente tropeçou para frente e agarrou a garota antes de beijá-la apaixonadamente nos lábios. Depois de fazer isso, ele sussurrou algo em seus ouvidos, o que fez com que sua aparência corasse, seguida por um aceno de cabeça silencioso. Berengar então conduziu a garota para a suíte da cobertura, onde a deitou na cama. Ele começou a se despir antes de se lançar sobre a garota, que parecia um coelhinho assustado prestes a ser devorado por um lobo faminto. Justamente quando a moça teve certeza de que sua castidade seria atirada, Berengário desabou sobre ela. Ele estava verdadeiramente e totalmente adormecido. Essa garota então começou a fazer beicinho enquanto estava presa sob o peso de seu irmão mais velho, com uma única frase escapando de seus deliciosos lábios rosados. Estúpido irmão mais velho. Berengário nunca perceberia o quão perto esteve de cometer um erro terrível naquela noite. Quando ele acordasse, Henrietta já teria ido embora e ele não se lembraria do que havia acontecido. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.